Eu tenho muita alegria, muita gratidão a Deus pelo privilégio de estar com vocês aqui hoje. Eu quero agradecer toda a hospitalidade, toda a generosidade do pastor Diogo, que nos recebe, ao nosso anfitrião nessa manhã, nos recebe com tanta gentileza, com tanta delicadeza. Pastor Adriano, nosso presidente da União dos Pastores aqui de Praia Grande, pastora Carol, quero agradecer a vocês pelo convite, pela honra que me concedem de poder compartilhar com vocês nesse momento tão especial. O pastor Renan, da AD Mauá, aqui em Praia Grande, quero também dizer da minha alegria, Renan. Nós temos caminhado juntos também já há algum tempo, mas a minha alegria de poder chegar aqui com vocês, com o pastor Vanderlei e a Priscila, nossa missionária Priscila. Eles são da AD Mauá, somos companheiros aí há mais de 15 anos, e é uma alegria muito grande. Vanderlei e a Priscila nem sempre conseguem me acompanhar, nós nem sempre conseguimos estar juntos, mas quando nós conseguimos, por causa dos compromissos deles, eu tenho muita alegria nisso. Dizer também da grande alegria que eu tenho de chegar aqui hoje, poder abraçar com vocês a Sonaira. Sonaira, que é minha irmã, amiga, companheira, nossa vereadora na capital de São Paulo. E não é apenas uma vereadora, ela é uma vereadora combativa, uma missionária que tem representado a fé evangélica nos debates na Câmara Municipal, e tem sido uma grande vereadora, trabalhando pelo povo de São Paulo, pela cidade de São Paulo, tem honrado o Senhor Jesus, e foi a primeira secretária de Estado da mulher em São Paulo. O governador Tarcísio de Freitas assumiu, depois da sua eleição, o governo criou uma secretaria para trabalhar políticas públicas para a mulher e convocou a Sonaira para cuidar das mulheres do estado de São Paulo. E como ela fez a diferença! Que trabalho magnífico, com limitações, com dificuldades, com desafios, mas que sucesso Deus deu a ela na condução dessa pasta tão importante, protegendo, através das políticas públicas, as mulheres do nosso estado. Então é um motivo de satisfação, Sonaira, de orgulho de ser seu irmão, ser seu amigo, de ver a seriedade com que você honra a Deus e serve a Deus ao lado do Vitor, trabalhando pelo estado de São Paulo. Eu gostaria de... mas eu quero dedicar esse tempo que eu tenho com vocês a compartilhar com vocês, dentro do possível, o mais breve possível, uma palavra que Deus colocou no meu coração. Mas eu quero, pastora Carol, em seu nome, eu quero abraçar todas as irmãs, a todas as mulheres, a todas as servas de Deus que estão aqui e que têm honrado ao Senhor e servido ao Senhor como colunas da sua casa, colunas da igreja, colunas do reino de Deus aqui na cidade de Praia Grande. Então, Deus abençoe a irmã. Eu quero... cadê o pastor Paulo? O pastor Paulo estava falando comigo sobre a história da Igreja Brasil para Cristo. Eu estava dizendo a ele que aqui todo mundo é Brasil para Cristo, não é verdade? Quem aqui quer ganhar o Brasil para Cristo? Aê! Eu dei essa Bíblia de presente para ele, a minha Bíblia, é a minha Bíblia de 70 anos da Igreja Brasil para Cristo. Eu dei para ele e eu pedi emprestada para pregar nela, certo? E mandei buscar o meu paletó no carro, porque a unção não pode faltar. Esse ano, 30 anos da União de Pastores de Praia Grande, parabéns aos irmãos.
que o Espírito Santo continue unindo a igreja, fortalecendo os irmãos e edificando através de vocês a igreja em Praia Grande, a partir de Praia Grande, em toda a Baixada Santista. Esse ano, Priscila e Sonaira, eu completei 60 anos. Então, até o final do ano, 60 era idoso. Mas aí, pastor Diogo, mudaram a classificação. E a partir de abril desse ano, 60 mais não é mais idoso, é note. Então eu sou note agora. Quarenta anos de ordenação pastoral. 40 anos. Eu fui ordenado pastor mais jovem da Igreja Brasil para Cristo, com 20 anos. 40 anos de casado. Glória a Deus. Com a minha professora de português. Bernadette foi minha professora de português no último ano do 2º grau. E aí ela foi me dar aula de reforço. Faz 40 anos que ela está me dando aula de reforço. 35 anos pastor em Arujá, servindo a Deus na Igreja Brasil para Cristo em Arujá. Mas esse ano eu estou completando também 54 anos como pregador do Evangelho. Comecei a pregar o Evangelho aos 6 anos de idade. E não foi por um chamado especial. Foi por medo do meu pai. Meu pai se converteu à fé evangélica, eu tinha 1 ano de idade. Então eu cresci numa casa de orientação evangélica. Aos 3 anos eu tive a minha primeira experiência com o Espírito Santo. Minha mãe, frequentemente, quando ela ficava agitada, nervosa, ela desmaiava, ela caía onde estivesse, na rua, na fábrica, em casa. E um dia, estávamos, eu com 3 anos de idade, apenas os 2 em casa, e ela cai desmaiada. Eu tenho só fragmentos de memória, eu não lembro exatamente tudo que eu orei, só fragmentos de memória. Mas aos 3 anos de idade eu coloquei a mão sobre a cabeça dela e orei, porque o meu pai fazia isso. Meu pai se tornou obreiro, se tornou um dirigente da igreja e foi meu pastor por 40 anos. E depois que eu orei, a minha mãe se levanta e ela nunca mais tem aquele problema, ela é curada naquela oportunidade. Mas a partir daí, eu acho que eu preciso falar mais perto aqui. A partir daí, o Espírito Santo passou a se relacionar comigo, só que eu não sabia que era Espírito Santo. Então meu pai depois foi relatar que várias vezes ele chegava de madrugada, passava pelo quarto e estava chorando, mas não estava chorando porque tinha tido um pesadelo. Estava chorando porque eu estava sentindo um gozo, uma felicidade. Então muitas vezes na rua, muitas vezes em casa, brincando, aquela sensação, aquela felicidade, aquele gozo. E o Espírito Santo esteve comigo dos 3 anos até os 6 anos nessa relação. Eu tinha 6 anos de idade, eu estava sentado assim onde você está sentada, primeiro banco da igreja, num culto de domingo de manhã, estava pregando o pastor Leontino Quimicenas, pastor da Igreja Brasil para Cristo em São Luís do Maranhão. Ele estava dirigindo, presidindo o culto. E ele disse assim: irmãos, agora está aberta a oportunidade para quem quiser vir à frente, dar uma palavra, um testemunho, cantar um hino.
E quando ele abriu a oportunidade, alguém atrás de mim me empurrou. Eu caí de pé e olhei para frente, de frente para o meu pai. E o meu pai era muito nervoso. Eu sou filho de paraibano com alagoana. Quando meus pais se casaram, meu pai tinha 2 filhos e a minha mãe era viúva, tinha 5 filhos. Eles começaram com 7, aí tiveram mais 5, 12. Então, quando meu pai chegava na igreja, chegava metade da congregação com ele. E nem um filho dele podia andar na igreja. Ele era da escola Pastor Paulo do Manuel de Melo, que dirigia um culto de 10.000 pessoas. Se andasse ia ter problema. Se um filho andasse na igreja, apanhava em casa. Então me empurraram, eu caio de frente, olho para ele, eu vejo que ele ficou vermelho. Era o sinal, era a senha. E eu fiquei com medo de apanhar em casa. Virei para a igreja, saúdo os irmãos com a paz do Senhor. E o que me veio à mente foi: há tempo para todas as coisas, há tempo para todo propósito. Foi a primeira mensagem que eu preguei, Eclesiastes capítulo 3. Alguns minutos depois eu estava chorando, meu pai também, a igreja também. E o meu pai falou a pior coisa que eu poderia ouvir naquele dia. Ele assume a direção do culto, diz: meus irmãos, hoje à noite convide os seus familiares, seus amigos, seus vizinhos, seus parentes. O pregador da noite vai ser o meu filho. Eu era travado de timidez. Então, quando ele disse aquilo, eu fiquei desesperado. Eu fiquei com raiva de quem tinha me empurrado. E eu olhei para trás para ver quem tinha me empurrado, e não tinha ninguém no banco de trás. E naquele momento o Espírito Santo, que estava comigo, ele já andava comigo há 3 anos, me deu o entendimento de que Jesus havia me empurrado. E me veio um temor tão grande que na hora, eu caí em choro, em pranto, por entender que a mão de Jesus estava ali, que ele havia me tocado. E sabe, gente, faz 54 anos que essa mão me sustenta, me ajuda, me protege. 54 anos que eu ando com Jesus. Então hoje estar aqui com vocês é um privilégio, é uma honra. Eu vou procurar ser breve, vou procurar compartilhar com vocês uma palavra que Deus colocou no meu coração. Gênesis, no capítulo 11, versículo 5. O Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os homens estavam construindo. Apenas isso. Entre os capítulos 6 e 11 de Gênesis, o livro das origens, nós temos 2 acontecimentos de impacto mundial que envolvem um bisavô e um bisneto. O bisavô se chamava Noé. Noé significa descanso. O bisneto era Nimrod. Nimrod significa rebelde, rebelião. O bisavô está envolvido com um projeto que não é um projeto humano, é um projeto divino.
a construção de uma arca. O bisneto está envolvido com um projeto que não é um projeto divino, é um projeto humano, que é a construção de uma torre. O projeto da arca é um projeto divino que inclui o homem. O projeto da torre é um projeto humano que exclui Deus. A arca é um chamado de Deus e uma manifestação de Deus na sua misericórdia diante da chegada de uma tragédia, de um caos. A torre é a manifestação da prepotência, da arrogância, da soberba, de um projeto homocêntrico, completamente sem Deus, que não serve a Deus, um projeto que não honra a Deus, um projeto que não glorifica a Deus. A arca é um chamado solitário, é um chamado que envolve o bisavô Noé e a sua família, e um chamado que vai envolvê-lo por 120 anos. E durante 120 anos, desse chamado desafiador, ele não consegue convencer nenhuma pessoa fora de casa. Não falta a ele a eficiência, a motivação adequada, um bom propósito. O projeto nasceu no coração de Deus. Mas não é um projeto de multidões, um chamado para as multidões. A torre não é um projeto solitário. A torre envolve a massa, a multidão. É um projeto empolgante, atrativo. Ela conecta-se à necessidade que as pessoas têm de se identificarem com um projeto que tem tudo para dar certo. Enquanto a arca era um projeto que aparentemente tinha tudo para dar errado. Agora, eu já vi grandes e bons projetos que aparentemente tinham tudo para dar certo terminarem muito mal. E já vi também projetos que aparentemente tinham tudo para dar errado terminarem muito bem e produzirem legados extraordinários que influenciaram milhões de pessoas. Hoje eu quero falar rapidamente com vocês sobre a arca e a torre. Dois projetos de grande repercussão, de grande impacto, que prestavam-se a objetivos distintos, diferentes. Eu quero lembrar a vocês, a partir de 6 pontos que eu quero destacar, algumas verdades que
não são novidades para ninguém aqui, mas que é bom a gente lembrar. Primeiro, a torre tem muitos patrocinadores, apoiadores, incentivadores, tem muitos braços, mas a arca só tem uma família. Uma família. E o patrocinador da arca é um só. Quem patrocina a arca é Deus, porque Deus tem compromisso com o seu projeto, Ele tem compromisso com o seu chamado. Quando Ele chama, Ele se responsabiliza. Quando Ele propõe um projeto, Ele se responsabiliza. Deus é responsável e Ele não começa nada que não possa terminar. Embora no meio do caminho, por vezes, o peso das pressões, muitas vezes nos colocam no limite das nossas forças, testam a nossa resiliência, a nossa capacidade de suportarmos e superarmos. É bom lembrar que Deus só começa o que pode terminar, e se Ele começou, Ele termina. Ele é patrocinador, Ele pode, e Ele é. A família, impressionante para mim, pastora Carol, a mulher de Noé. Impressionante porque a mulher de Noé não tem visão. Deus não fala com ela, Deus falou com ele. Quando Deus fala com ele, ele é, porque crê, levado a estar na galeria dos homens de fé. Agora, se tem que ter fé, quem escuta Deus tem que ter muito mais fé. Quem não escutou, mas está ao lado de quem ouviu. Quem não teve a visão, mas creu na visão. Quem não enxergou, mas creu no que é visto. Quem não foi chamado, mas creu no chamado. E ela é fantástica, é extraordinária. A gente muitas vezes nem se lembra de falar da mulher de Noé, mas imagina se ela não fosse a companheira que foi num projeto de 120 anos, um pregador, um pastor, um empresário, um líder, um chefe de família, que tem por 120 anos uma mulher que é contra o que ele está fazendo, que não apoia, que não ajuda, não chega onde Noé chegou. Então ele chega porque tem um chamado de Deus, ele chega porque tem fé, ele chega porque é persistente, chega porque é perseverante, mas chega também porque com certeza tem uma mulher que não atrapalha e que certamente, além de não atrapalhar, foi a sua ajudadora. E aí eu quero louvar a Deus pelas mulheres que Ele tem levantado no nosso meio, essas grandes colunas ao lado do seu esposo, essas grandes colunas da obra, essas grandes colunas da família, essas colunas fortes no reino de Deus. E quero louvar a Deus pelas nossas famílias. Ontem foi Dia Internacional da Família, e não é o assunto de hoje, não vou entrar nesse assunto hoje, mas eu quero louvar a Deus pelas nossas famílias. O patrocínio, é mais fácil as pessoas se ajuntarem para patrocinar a mentira do que a verdade, o mal do que o bem. E aí eu me lembro que quando Jesus ressuscita, os chefes da religião chamam os guardas do sepulcro e eles levantam uma oferta. E levantaram uma grande oferta. Eu tenho a impressão de que foi a maior oferta levantada por eles. E eles, diz a Bíblia, pagam altas somas em dinheiro para que os guardas digam que Jesus não ressuscitou, mas que os discípulos roubaram o corpo de Jesus. E eles encontram quem patrocine, porque é muito fácil encontrar patrocinadores da mentira, patrocinadores da maldade, patrocinadores daquilo que não serve. Mas ainda assim, a melhor decisão é estar do lado certo,
sabendo quem é o nosso patrocinador, quem é o patrocinador do seu chamado, quem é o patrocinador da sua vocação, porque este patrocinador, quando precisar, vai ter comida dentro da cidade. Quando você não estiver na cidade, precisar ir para a beira do Ribeiro Querite, o corvo vai vir e vai trazer a comida e vai colocar na sua mão, porque ele é patrocinador. Mas no momento que você se acostumar com o corvo e com o rio, ele fecha a torneira e o rio seca e o corvo não vem, e ele vai levantar uma viúva pobre que vai te alimentar. E talvez até porque ele queira abençoar essa viúva pobre, uma viúva pobre que está condenada à morte e precisa semear em alguém para poder colher em abundância. Essa viúva pobre que semeia, por exemplo, na vida do profeta, que diz: faça primeiro para mim, e assim diz o Senhor, não vai faltar o azeite na botija, nem a farinha na panela. E o nosso Deus honra, e naqueles 3 anos pode faltar comida no palácio de Acabe, mas não falta na casa da viúva pobre, porque Ele é patrocinador, e Ele tem as chaves que abrem e ninguém fecha, e quando fecha ninguém abre. A arca é uma viagem mais longa, é um caminho mais difícil. Nesse caso, Noé leva 120 anos, mas ao mesmo tempo em que por 120 anos ele dá oportunidade para que todas as pessoas possam tomar conhecimento, possam se arrepender e possam fazer parte do projeto e possam entrar na arca. Ao mesmo tempo, isso também é para ele um seguro de vida. E aí, eu nunca vou pregar mais que enquanto Deus não cumpre a promessa nas nossas vidas, a gente não morre. Eu já vi muita gente com promessa ficando aí pelo meio do caminho, morrendo, mas o que eu tenho convencimento é de que enquanto Deus tem um propósito com uma pessoa, essa pessoa não passa, ela não é chamada enquanto o propósito de Deus não se cumpre. Então por 120 anos as oportunidades são dadas, mas Ele também tem um seguro de vida, o propósito o mantém vivo. No final, depois que eles descem da arca, eles encontram uma bênção. Está escrito: Deus os abençoou. Na arca tem um final. No final do caminho tem uma bênção. Na torre não tem um final, tem só um desfecho. A prepotência, a arrogância não foram garantia de que esse projeto humano sem Deus chegasse até o fim. Quero lembrá-los também uma quarta verdade, que Satanás gosta do topo. Desde antes dele ser Satanás, quando ele era um anjo, ele se torna Satanás no momento em que ele ama o topo. E o topo não é necessariamente e literalmente, exatamente o problema em si. O topo pode ser o dinheiro, e o dinheiro não é problema em si. A Bíblia diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Uma conquista não é um problema, mas pode se tornar um problema quando existe o amor à conquista, o amor ao sucesso, o amor à honra, o amor à fama. Porque tudo aquilo que nós amamos
e colocamos no lugar de Deus, se torna Deus. E nós fomos chamados para amarmos apenas a Deus, para termos apenas a Deus como centro da nossa vida, sentado no trono do controle das nossas vidas, para reconhecermos apenas a Deus. Lúcifer é um anjo tão perfeito, tão completo, que a Bíblia diz que ele era perfeito em todos os seus caminhos, até que se achou nele iniquidade. No dia que ele é criado, são criados os sons, é criada a música, e ele nunca foi silencioso, e o ambiente onde ele estava nunca era um ambiente silencioso. O seu movimento era sempre uma celebração, o seu movimento era cercado de sons e de música. Lúcifer um dia ama o topo. Ele diz: eu vou subir até o topo e vou colocar lá o meu trono ao lado do trono do Altíssimo. O problema é que no reino de Deus não existe livre-arbítrio. Livre-arbítrio existe para a criatura, os filhos, a semelhança daqueles 24 anciãos diante do trono, que tiram a sua coroa e lançam aos pés do que está sentado no trono. Tiram as suas coroas, tiram o seu livre-arbítrio e lançam diante de Jesus, se submetem à vontade de Jesus. Jesus demonstra, em alguns momentos, que ele abria mão do seu livre-arbítrio para submeter a sua vontade à vontade do Pai. Ele diz aos discípulos: eu tenho uma comida para comer que vocês não conhecem, a minha comida é fazer a vontade do Pai que me enviou. Por isso que ele é levado a prevalecer em todas as situações. Quando diante de uma circunstância nas bodas em Caná da Galileia, ele diz à sua mãe que o momento não era chegado, mas em seguida ele realiza o primeiro dos milagres do seu ministério conhecido, da transformação da água em vinho. E ele não era bipolar, mas ele seguia uma direção, ele obedecia uma direção. Ele está diante do Pai em oração, e o seu suor está se transformando em pesadas gotas de sangue. Então ele diz: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, sem que eu beba, mas não se faça a minha vontade, a tua vontade. No reino de Deus, os movimentos acontecem conectados com o trono de Deus. E quem está conectado com o trono de Deus se movimenta de acordo com a direção do Espírito Santo, é a mente do Espírito Santo. O profeta descreve num cenário glorioso da sala do trono, que rodas dentro de rodas se movimentam diante do trono, e ele diz: conforme o Espírito queria que subiam, elas subiam, conforme o Espírito Santo queria que elas descessem, elas desciam. Esse é o modus operandi do reino de Deus. É assim que as coisas funcionam no reino de Deus. Quando o Espírito Santo quer que as coisas se movimentem, ele as movimenta. Quando o Espírito Santo quer levar, quer dirigir, quer fazer, ele faz, ele dirige, ele conduz. O Senhor Jesus disse aos discípulos que não os deixariam órfãos, mas que enviaria sobre eles o selo, o Espírito Santo, porque o que acontece nos céus, segundo Jesus, é o que tinha que acontecer na terra.
A vontade de Deus que prevalecia nos céus, que movimentava as estruturas do governo dos céus, é o que tinha que acontecer na igreja. Então o problema é que Lúcifer ama o topo. Ele ama mais o topo naquele momento do que ama a Deus. E ele se descola da direção do Espírito Santo, porque quem ama o topo se descola do Espírito Santo. E ele decide subir pela sua própria força, pelo seu próprio conhecimento, pela sua própria experiência. Ele conhecia aquele caminho, ele conhecia aquele lugar, ele conhecia aquele ambiente. Então, pela sua experiência, pela sua própria força, ele entendeu que podia fazer um movimento, se deslocando e se descolando da vontade, da direção do Espírito Santo, e subir sozinho. Então ele sobe, mas do jeito que ele sobe, ele também desce. A Bíblia diz que ele é lançado no abismo. Ele é lançado no abismo porque ele ama o topo. Nas tentações de Jesus, ele vai levá-lo para o topo, ele vai levar Jesus para o topo. Ele leva Jesus para o topo do mundo, e ele diz: você está vendo o mundo, todos os reinos e a sua glória, se você dobrar os joelhos eu te dou. Jesus estava no topo do mundo, mas o topo não mexeu com Jesus. Como eu peço nesse momento a Deus que Ele nos vacine, para que os topos que Ele permitir que a gente esteja, ainda que circunstancialmente ou temporariamente, não nos afetem. Jesus diz: está escrito. Ele enfrenta a tentação, ele enfrenta a proposta respondendo com a vontade de Deus. Está escrito. Submeter-se à vontade de Deus é uma vacina eficiente contra essa atração do topo. Ele então leva Jesus para outro topo, o topo do templo. E no topo do templo, ele diz: você pode pular daqui, seus anjos darão ordem ao seu respeito. Jesus enfrenta o topo de novo, com a obediência. Está escrito. Jesus também esteve nos topos. Jesus esteve no topo para pregar o sermão da bem-aventurança. Outro topo que Jesus esteve foi o monte da transfiguração, porque ele não amava o topo, ele amava o Pai. E quando você ama o Pai, espírito e verdade, você o adora. Quando você o ama com todo o seu entendimento, com toda a sua alma, com toda a sua força, o Pai está com você no fundo do poço ou no topo. Ele se transfigura diante dos seus discípulos, e um dos seus discípulos diz: Senhor, deixa que façamos 3 tendas, uma para o Senhor, outra para Moisés e outra para Elias. Jesus não topa, porque ele não tem amor ao topo. Há um outro topo que Jesus vai estar presente pouco tempo depois. É o topo do Gólgota, do Monte Caveira. É o topo da cruz. E quando algumas pessoas vieram conversar com Jesus e pediram: Senhor, nos dá um sinal, faz um sinal para que nós creamos em Ti, nos mostra quem Você é. Jesus disse: eu não vou fazer sinal nenhum. Quando o Filho do Homem for levantado, vocês saberão quem eu sou.
Ele disse: as minhas credenciais eu vou mostrá-las quando eu for levantado na cruz. Quando eu estiver morrendo, preste atenção, porque é no momento em que você reage aos pregos, reage à coroa de espinho, reage ao beijo de Judas, reage às 39 chicotadas. É o momento que você reage ao mal que recebe. Quando você reage, que você se revela, é que você se mostra. Senhor, nos mostra quem você é. Não, olhem quando eu for levantado. A cruz não é um lugar de felicidade. Ninguém consegue ser feliz na cruz. Não dá para ser feliz na cruz. Cruz é lugar de obediência, de entrega, de sofrimento. Então, quando Jesus diz: quem quiser ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz de cada dia e me siga, Ele está também oferecendo um topo. Mas o topo que Ele está oferecendo é um topo onde você se permite pregar por amor a Deus. Não dá para amar o topo, esse topo. Não dá para amar o Calvário, não dá para amar os pregos nas suas mãos, nos seus pés, não dá para amar uma coroa de espinho na sua cabeça, mas dá para amar o Senhor, quando você entende que aquele processo é um processo que te conecta a algo mais profundo, algo que não termina, algo que não acaba, e você está ali por causa dele. Então você se rende a ele, se entrega a ele, você se entrega por causa dele. O topo. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. No topo. E foi nesse topo que ele entrega a Deus o seu espírito. É nesse topo que ele, às 3 horas da tarde, morre. E é nesse topo que o seu lado é perfurado. Ele consegue passar por todo tipo de topo sem amar o topo. Ele quer fazer a vontade do Pai. Se não for possível, Pai, passa esse cálice, que se faça a tua vontade. E o último topo que Jesus está nessa terra é aquele monte em que ele abençoa os seus discípulos. Ele já passou por vários topos, ele foi testado em todos eles, e quem passa pelo que ele passou torna-se um abençoador. Então ele levanta as suas mãos em Betânia e ele abençoa os seus discípulos, e diante deles ele sobe aos céus. O topo é o objetivo da torre. Todos nós temos dentro de nós uma inclinação à torre, um chamado carnal e natural à torre, e muitos de nós amamos a torre. Muitos de nós nos permitimos participarmos da construção das torres, e começamos bem, mas no meio do caminho nós nos envolvemos com aquilo que não tem Deus como centro. A motivação não é o Senhor, o objetivo não é glorificar a Deus. E o problema é que nós servimos a um Deus que está ao mesmo tempo em todas as dimensões do tempo, e que ao mesmo tempo Ele nos conhece por dentro e por fora. Ele conhece a nossa motivação, conhece as nossas intenções, conhece os nossos objetivos, os nossos sentimentos, os nossos pensamentos. Então quem é que engana esse Deus? Quem é que passa um somebody love nele? Quem é que o surpreende? Ele nos conhece, Ele te conhece, Ele me conhece. E o maravilhoso de tudo isso é que, nos conhecendo, e apesar de nós, Ele continua contando com a gente para produzir os seus projetos. Ele continua contando com a gente na arca, no seu chamado, no seu projeto.
E aí vem Jesus e diz: quem quiser ser meu discípulo, o único topo que eu ofereço aqui na terra, que eu garanto, é a cruz. Tome a cruz de cada dia e venha. A arca era a obediência, a torre é a desobediência. Deus mandou espalhar após a arca, mas Nimrod ajunta. Após a arca, Deus manda espalhar para depois ajuntar. Mas na torre eles ajuntam e Deus espalha. E Deus espalha para depois ajuntar povos de todas as raças, tribos, línguas e nações, de um jeito ou de outro jeito, por bem ou por mal, eles têm que se espalhar. Eu vou caminhando para o encerramento, mas tudo que é grande demais é ao mesmo tempo pequeno demais. A torre era grande, era impressionantemente grande, era um marco. Era tão grande para todo mundo, que a Bíblia diz que Deus, para ver a torre, desceu. Deus desceu à cidade, para ver a cidade e para ver a torre. O que isso me diz? Me diz que tudo aquilo que nos impressiona é nada diante de Deus, é pequeno diante de Deus. Nós somos muitas vezes muito impressionáveis. Era uma construção colossal, mas Deus teve que descer para ver. Então, o que vale a pena de verdade? Por que vanglória? Por que vaidade? Por que presunção? E aí, no fim de tudo isso, por que vale a pena a gente viver nas confusões que a gente se mete, nas guerras que a gente produz, nas disputas que enfrentamos? E eu não estou falando aí de guerras contra o que a gente tem que guerrear. Estou dizendo guerra contra aquilo que não faz o menor sentido, lutas contra aquilo que não faz o menor sentido. Miqueias, capítulo 6, versículo 8. O que o Senhor pede de ti? Qual é o grande projeto de Deus para você? Qual é o grande chamado de Deus para você? O Senhor pede que pratiques a justiça, que ames a misericórdia e que andes humildemente com teu Deus. Número 1, pratiques a justiça. Número 2, ames a misericórdia. Terceiro, andes humildemente com teu Deus. Agora, Gui, a minha igreja em Arujá, quando começa a tocar, sempre que o pregador tem 10 minutos para terminar. Oi? Está pregando comigo. Mas, Gui, sabe por quê? Eu vou dar um dos motivos pelos quais o diabo te odeia tanto, tem uma raiva de você tremenda. Um dos motivos. Ele está na eternidade, ele é um anjo, e eu já conheci tanto anjo que começou anjo e acabou demônio. Não sei se você conheceu alguém assim, mas eu
Às vezes eu me sinto um velho. Estava falando agora há pouco ali para os irmãos. Às vezes eu me sinto já um ancião. Ele ama o topo. Ele diz: eu vou subir fora da vontade de Deus, do meu jeito, vou colocar o meu trono. E aquilo dá problema, pastor Cruvinel. E ele é desembarcado. E eu estou falando de um querubim, que era a medida da perfeição. Aí Jesus passa pelo topo da cruz, ama o Pai. O Pai diz: filho, senta-te ao meu lado até que eu ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Aí vem Jesus, Priscila, e diz assim: seja fiel até a morte. E se você for fiel até a morte, eu vou fazer você se sentar no meu trono, assim como eu sentei no trono do meu. E onde está o trono de Jesus? A não ser que eu não tenha entendido, está ao lado do trono do Pai. Exatamente onde Satanás, enquanto Lúcifer queria subir, escalar e se estabelecer, mas ele não pôde, ele não conseguiu. Perfeito em todos os seus caminhos. Aí ele olha para você, ele olha para mim, ele vê você tão imperfeito, com tantas limitações, com tantas dificuldades. Deus sabe a guerra que você enfrenta com você mesmo, para muitas vezes submeter a sua vontade à vontade de Deus, não é verdade? Deus sabe quantas vezes você está quase parando e não para, quase desanimando e não desanima, quase voltando atrás, mas não volta. Você está firme no propósito, firme no chamado, fiel até a morte. Você comparando-se ao que representava, o que era Lúcifer, você. A medida de perfeição não é você, ela está em você, que é Jesus. Ele era a medida da perfeição. Aí, quando ele descobre que o que ele quis, o que ele pretendia, ele não pôde, mas Deus vai pegar o Senhor Jesus vai pegar alguém pela mão. Senta aqui. Aleluia. Senta onde? Senta no trono. Vem para o topo. Glória a Deus. Ele vai ter que olhar e vai ter que ver que gente imperfeita, limitada, gente que viveu sua crise, que viveu as suas dores, que viveu as suas lutas, que viveu as suas guerras, que honrou a Deus, que serviu a Deus, que pagou o preço, que ele lutou contra, ele cercou. Foi levantado onde ele quis se levantar e não pôde. Mas sabe quem é que vai ser levantado e estabelecido, sentado lá e honrado? Não é quem amou o topo, porque quem amou o topo foi jogado para baixo. É quem amou a Deus de tal forma, de tal maneira, que reagiu ao amor de Deus, que prova o seu próprio amor para conosco, tendo Cristo, seu Filho, morrido uma única vez por nós, sendo nós ainda pecadores. Você o serve porque o ama, você é dele porque você o ama, você se submete a ele porque você o ama, você enfrenta o diabo porque você o ama, você vence a carne porque
porque você o ama. Você vence as dificuldades porque você o ama. Você celebra o Senhor porque você o ama. Você vive no meio de uma geração corrompida, sem se corromper porque você o ama. Não é porque você é perfeito, não é porque você é melhor do que ninguém, não é porque você é mais do que alguém, mas é porque você é encandecido pelo amor de Deus em Cristo, que te faz reagir. Você o ama porque Ele te amou primeiro. Esse lugar é um lugar para quem ama. É um lugar para quem não ama o topo, não quer ir ao topo. Para quem ama a Jesus, quer abraçar a Jesus, e vai ser essa pessoa que só quer abraçá-lo, que só o ama. Ele diz: seja fiel até a morte. Aqui eu te ofereço cruz. Satanás te oferece o topo, mas no final te dá uma cruz. Mas eu te ofereço uma cruz. Mas se você for fiel até a morte, você vai ver o que é topo. Meus irmãos e amigos, terminando essa palavra, que Deus abençoe vocês, e que cada um de todos nós sejamos protegidos e preservados, e que a gente não ame o topo, que entre a cruz e a torre nós sejamos construtores de arca. Entre arca e trono sejamos construtores de arca. Entre arca e trono e torre, que a gente possa viver a arca de Deus, o projeto de Deus para as nossas vidas. Arca ou torre? 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 Deus te abençoe. Eu amo vocês. Um beijo no coração. Fique com Jesus. Vamos ficar de pé.